Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Paulo Cerqueira aqui com vocês hoje, aqui do estúdio de aprendizado estatístico. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, dentro dos modelos de regressão linear simples, tá? Lá na parte de análise residual, com o tópico de transformações na variável resposta, tá? Prepara o teu caderno, prepara o teu notebook e bora pro vídeo. Bom, pessoal, então vamos lá, dar continuidade ao nosso assunto, como eu já havia falado, a parte de regressão linear simples, já nos tópicos de análise residuais, e a gente vai aplicar algumas transformações na variável resposta aqui quando a gente tem problemas, envolvendo as suposições do modelo, tá? Bom, então uma breve introduçãozinha simples aqui pra gente, O problema é que quando a gente vai fazer a análise residual, eu já comentei isso aqui no início do vídeo com vocês, a parte gráfica, a parte de testes, a gente constata muitas das vezes a violação de uma ou mais de uma suposição, ou de todas as suposições, do modelo de regressão linear simples, Às vezes é possível a gente contornar esse tipo de problema com uma transformação pertinente na variável resposta. Eu falo pertinente no sentido de fazer sentido de você aplicar uma transformação, numérica nela, E aqui a gente vai estar utilizando e mostrando para vocês aqui algumas transformações usuais, com o intuito de resolver esse problema aqui, da homocidacidade. Muitas das vezes isso ocorre, em detrimento da variável resposta, tá? E também da normalização dos dados, pessoal, tá? Então, aqui, são esses dois pontos aqui, são talvez os principais que nós temos aqui em termos do modelo. A linearidade, sim, mas muitas das vezes, quando a gente corrige esses problemas, corrige normalização, a linearidade já é corrigida. Se caso a linearidade não for corrigida, aí a gente precisa avançar mais, talvez fazer uma transformação não mais na variável resposta, mas sim na variável preditora, Então é importante a gente só salientar isso daí, trabalhar esse tipo de coisa, Então, essas transformações elas são indicadas em situações específicas, Não é, eu vou aplicar um log sempre. Não, tem que dar uma olhada nisso daí, Inclusive, tem algumas situações em que, só posso aplicar uma transformação quando o y assume um valor positivo. Então, a gente tem que tomar cuidado com a natureza dos dados, Não pode sair aplicando transformação, de qualquer jeito, tudo e tal, E esse é um dos pontos que a gente precisa salientar. Conhecer os dados para saber, qual a transformação mais adequada a se utilizar, tá? Então vamos ver aqui algumas transformações mais usuais, que eu trouxe para vocês aqui. A mais simples e mais direta, A transformação logarítmica, É aquela que é na base neperiana, tá? Então, muitas das vezes o objetivo dela consiste em reduzir, em dar uma estabilizada na variabilidade. A gente está falando aqui de correção para violação de homocidasticidade, então a gente vai estar interessado em estabilizar um pouco essa variância, E ela ocorre muitas das vezes, o uso da transformação quando ela tende, essa variabilidade tende a crescer à medida que os valores de y aumentam, tá? Então, em algumas situações também pode normalizar os dados e também pode corrigir problema de linearidade. Quando eu falo problema de linearidade aqui, pessoal, é relação linear entre x e y, tá? Então, a gente, por exemplo, eu tenho um comportamento não linear, talvez o log consiga corrigir, esse tipo de situação, talvez, tá? Uma outra transformação também super utilizada na literatura é a raiz quadrada, tá? Então, a gente simplesmente vai tomar a raiz quadrada, dos valores de y. Aqui também ela está encarregada em trabalhar essa questão da estabilidade da variância, E a situação aqui é quando essa variabilidade ela é proporcional à média dos valores de y. Então, olha só, já tem diferenças aqui do log, quando utilizar o log e quando utilizar,
né, a raiz quadrada. E isso vai ser muito comum, né, quando, por exemplo, eu tiver uma variável resposta que seja representada por uma contagem. 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Você pode até se perguntar assim, poxa, professor, mas não tem modelos que sejam adequados para variável resposta que sejam que envolvam a parte de contagem? Tem um modelo de Poisson, e aí envolve uma outra parte, são os modelos lineares linearizados, que nós não vamos falar aqui. Mas quando você, por exemplo, não quero chegar nesse ponto, dá para fazer uma transformação para evitar de chegar lá e já resolve o meu problema? Dá para fazer, a raiz quadrada é uma delas, né? E aqui também a raiz quadrada também te permite já chegar numa distribuição normal mais para frente, que é o que a gente vai estar interessado, né? De avaliar resíduo. Resíduo na verdade, a variável resposta é escrito no resíduo, né? Então, se a gente conseguir uma normalidade do resíduo, a gente consegue uma normalidade da variável resposta também, tá? Transformação inversa, também a ideia de estabilidade da variabilidade, né? E aqui a estratégia ela consiste em você dar uma minimizada nos efeitos de valores grandes da variável resposta. Tá? Então, por exemplo, você está pegando o inverso, né? Pegando um valor muito grande, então ela tende a dar uma amenizada, né? nesse efeito da variável resposta. Tá? A transformação quadrática, né? Você está elevando cada valor de y ao quadrado, né? Também faz essa estabilização da variabilidade, né? Quando a situação aqui é quando essa variabilidade tende a decrescer à medida dos valores de y, tá? Então aqui cresce, aqui decresce, então o y quadrado já tem esse tipo a transformação quadrática, perdão, já tem esse tipo de estratégia. Normalização dos dados, né? Que é super importante, também a linearidade, né? E às vezes pode ajudar, tá? Então, essas são as mais usuais, né, que nós temos. Tem ArcSen, tem Arc coisa, ele vai passar o vídeo todo falando a respeito disso, mas essas são as mais usuais que eu trouxe aqui para vocês, né? E é importante, né, um ponto aqui, né, é que quando a gente faz uma transformação nessa variável original, nessa variável y, né, você já tem um modelo, na verdade, uns dados que vai ter essa variável original y, né? E quando a gente transforma esse y, todas as estimações, né, que faltou um E, né, todas as estimações e predições que você for fazer são nessa nova unidade, né, conforme a transformação que você fez. Tá? Então, muitas das vezes, o nosso objetivo é falar da escala original dos dados, né, fazer previsão sobre a escala original dos dados, mas a gente sempre tem que lembrar, né, que a gente está no modelo, né? A gente está no modelo linear baseado numa transformação da variável resposta. Então a gente tem que ter esse cuidado que a gente não vai poder mais falar a respeito da variável original diretamente, e sim da variável transformada, tá? Tem algumas estratégias que a gente utiliza para poder fazer o inverso, né? Não é do mesmo jeitinho como no modelo original, né? Sem transformação, mas dá para a gente contornar esse tipo de problema sem bronca alguma, tá? Bom, vamos ver um exemplo aqui em como é que fica, né? Por exemplo, quando a gente faz uma transformação logarítmica, né? Vamos ver como é que isso se organiza, vamos ver como é que fica o modelo, tá? Então, por exemplo, nosso modelo aqui, né? Quando a gente tem a transformação logarítmica, está aqui, né? Meu y aqui, eu estou aplicando o log nele aqui, eu tenho um comportamento linear e todas as suposições, né? Que a gente faz de normalidade dos erros aqui, tá? Então tem meu intercepto, tem meu parâmetro de inclinação, tá? E quando a gente faz a volta, né, para a variável original, o que a gente faz, pessoal? A gente aplica a transformação inversa aqui no log, né? Então a transformação inversa aqui, quem é? É o meu exponencial, né? Que eu vou ter que aplicar desse lado desse membro, né, e desse outro membro também. Então observe aqui, ó, que o meu modelo, né, na escala original dos dados, ó, em y, não é feito da mesma forma, a interpretação não é da mesma forma, tá? Você vai estimar usando o log, tá? Mas se você quiser interpretar, por exemplo, usando a escala original, vai ter que fazer, né, a transformação para a volta, né, do seu modelo, e tem que avaliar todas essas continhas aqui, tá? Então, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, né, ó, eu tenho agora aqui, por exemplo, aparecendo um exponencial dos erros aqui. A gente sabe que esses erros têm distribuição normal. Então, exponencial desses erros aqui, por propriedade, vai ter distribuição log normal, né? E a gente tem alguns resultados a partir disso, né? Então, por exemplo, a mediana
dessa distribuição aqui, que é log normal, né, ela vai ser igual a 1, tá? Então, ela tem esse formato aqui, vai dar na verdade, a mediana, a esperança, desculpa, o exponencial dessa variável aqui, né, que é log normal, é igual à mediana, a exponencial da mediana dos erros que têm distribuição normal, né? Então, vai dar exponencial de 0, que é igual a 1, tá? A esperança, né, do exponencial, né, ou seja, a média do exponencial dos erros aqui, né, que tem distribuição normal, né, vai dar essa expressãozinha aqui, né, que é a média da distribuição log normal, tá? Então, esses são alguns resultados que vão nos ajudar a construir, por exemplo, né, esse valor médio aqui. A gente vai estar querendo obter uma equaçãozinha média que vai representar os nossos dados, tá? Então, a estratégia é utilizar esses resultados aqui como proposta, tá bom? Bom, se a gente for falar, por exemplo, né, a respeito da média, pessoal, né, então eu vou aplicar a média nos meus dados originais agora, mas tenho que lembrar que eu estou na minha transformação, então eu estou aplicando naquela transformaçãozinha lá, ó, tá? Eu só, o que é y agora, né, estou colocando aqui, dado um valor de x, né, e né, essa parte aqui ela é constante, então ela sai fora da esperança, né, fica a esperança dessa variável aleatória aqui, né, que a gente viu que é uma log normal, em que a média dela vai dar exponencial de sigma quadrado sobre 2. Tá? Então, quando você for falar em termos da esperança, ou seja, em termos do valor médio, usando a transformação logarítmica, né, essa aqui é a expressão, né, dos dados para a variável original. Se você for querer falar a respeito da mediana, né, dos dados ali, a estratégia é a mesma, né? Só que, né, eu vou ter essa expressão aqui, que a mediana do exponencial dos erros aqui vai ser 0, tá? Então, essa continha, desculpa, isso vai dar 1, né? Então, essa continha aqui vai ser multiplicada por 1, tá? Para você fazer a continha. O que acontece, né, de resultados aqui é que quando essa variância ela é bem pequena, né, o exponencial, né, do sigma ao quadrado sobre 2 aqui, ele vai ser aproximadamente 1. Né? Então, a gente consegue ter uma equivalência, né, entre essas duas expressões quando a variância, né, obtida lá na estimação do modelo, né, ela é bem pequena. A tendência é que funcione, tá, pessoal? No geral, quando você faz o log, né, essa variabilidade ela tende a diminuir, tá bom? Bom, então o nosso problema consiste em estimar esse cara, né? E essa esperança aqui. Então, basicamente, o que a gente vai fazer, pessoal? Né? Vou usar essas propostas aqui, como por exemplo a de Miller, né? A de Taylor, em que você simplesmente vai substituir, né, os estimadores aqui, tá? Nas expressões que nós temos, tá ok? Né? Então, esses caras aqui, né, esses estimadores aqui, ou esses valores de estimativa, eles são obtidos na escala transformada. Então, fez o ajuste do modelo linear na escala transformada, pega esses valores dos parâmetros, substitui aqui, você tem, né, as equações, as expressões da média, né, para a escala original. Tá? Então, essas variâncias, essas equações, perdão, elas vão coincidir quando a variância for bem pequena, né? A tendência é que seja, né? Bem pequenininhas, né? E para as outras transformações, como por exemplo aqui, né, a raiz quadrada e também do inverso, né? Se você quiser enxergar esse cara aqui como sendo 1, né, sobre y, tá? Tem essas expressõezinhas aqui que basta você fazer o uso, né, obter o ajuste na escala transformada e depois trazer, né, para a escala original. Também vai funcionar bem legal o cálculo da média final. Tá bom? Bom, vamos ver um exemplo aqui envolvendo a parte, né, dos modelos com os dados de crescimento de girassóis, tá? Então, tem um pesquisador que ele vai estudar esse efeito, né, de um produto químico no crescimento de girassóis e em um laboratório são preparados vasos onde esses girassóis são plantados, né, através das sementes, né? E em certa data todas as plantas são regadas, né, com uma solução contendo um produto químico, né? E após alguns dias as plantas são cortadas e pesadas, tá? Então, o que se mediu aqui, né, o que foi medido, né, nesse experimento aqui, foi o peso da planta em gramas, né, que é a minha variável y, né, que eu estou interessado, e
e está pegando o logaritmo da dosagem, né, do produto químico aplicado. Aqui, pessoal, né, eu não estou aplicando uma transformação logarítmica na covariável, não. Já são os dados que são, né, oriundos, né, já devem ser colocados nesse formato também para melhorar a escala, coisa do tipo assim, tá? Então, a transformação que nós vamos fazer aqui é basicamente nesse peso da planta aqui, né? Então a gente vai aplicar o log, vamos ver uma outra coisinha, né, para a gente poder trabalhar. Tá bom? Vamos lá. Então aqui, ó, se a gente vai fazer o gráfico de dispersão, né, a gente observa aqui uma tendência negativa, né, ou seja, à medida que a dose vai aumentando, né, esse peso vai diminuindo, tá? Talvez quanto mais quantidade, né, do produto químico aqui, menor vai ficar a planta, o peso dela, talvez ela não se desenvolva direito e tal, né? Talvez seja algum produto químico para tentar matar algum fungo, coisa do tipo assim, tá? Não tinha esse tipo de descrição nos dados, mas é esse tipo de interpretação que a gente pode, né, tirar daqui, né? E estatisticamente falando, a gente tem uma relação negativa, né? À medida que um decresce, o outro, né, vai crescendo, tá? A gente pode também observar, pessoal, uma redução na distribuição dos pontos aqui, ó, tá? Observe que está meio que afunilando aqui, né? Isso aqui já é um indício, provavelmente, de, de, de homocidacidade, mas a gente precisa poder, tem que primeiro dar uma olhada nos dados, ver o que acontece, fazer os testes, fazer os gráficos de resíduos para ver o que acontece, tá? Então, o modelo ajustado na variável original, isso daqui, né? Então, meu y chapéu tem essa expressãozinha, que é essa equaçãozinha que está passando em azul aqui, né? Pegando os pontos aqui. Tá? Então, esse aqui é o meu modelo, a gente consegue fazer previsão com ele. Para isso, a gente precisa validar, né? Então, vamos fazer todos os nossos passos, né, de validação. Fazer análise residual e ver se se as suposições que a gente tem a respeito do modelo são validadas, tá? Então, o primeiro aqui que a gente está fazendo, né, que a gente vai ver, é o gráfico de probabilidade. A gente observa aqui, né, eu tenho alguns pontos aqui no início da cauda e no final da cauda, né? Isso aqui olhando para a variável original, tá, pessoal? O peso, propriamente dito, né? Eles destoam um pouquinho, né, nas caudas aqui. O interessante aqui nesse gráfico é que eles precisariam estar bem próximos, né, dessa linha sólida aqui, tá? Isso aqui é uma análise gráfica, mas a gente, além disso, né, faz um teste de normalidade para poder validar isso daqui, tá? Então, com um p-valor de 0,5212, né, e um nível de significância de 5%, então o teste está dizendo para a gente que não tem problema, né, com a normalidade, os resíduos têm distribuição normal, então está tudo tranquilo, está tudo em casa, tá? Então, primeiro passo, né, avaliação da normalidade, passou, né? Ok, vamos para o próximo, né? No próximo, a gente vai fazer aqui, pessoal, né, a parte do gráfico de análise residual, né? Observem que a gente está tendo uma tendência aqui, ó, né, de crescimento, assim como a gente tinha lá na frente, ó, né? Então, eu estou com uma dispersão indicando uma tendência de aumento, né? À medida que eu aumento os valores ajustados ali, tá? À medida que eu aumento os valores ajustados aqui, eu tenho uma tendência, né, de aumento da dispersão. Isso aqui já é um indicativo da fuga, né, da homocidacidade. Essa violação com certeza está garantida aí, tá? Então, para você ter certeza disso, né, aí você faz um teste, né, tem o Breusch-Pagan, né, um teste que está pronto lá no R, você pode fazer o uso dele, tá, para validação desse tipo de gráfico. E ele apontou para a gente aqui, né, um p-valor de 0,0311, né, e a um nível de significância de 5%, né, a gente, né, rejeita a hipótese de que a homocidacidade está garantida, né, logo nós temos problemas aqui, né, e a variabilidade é não constante. Então, aqui já furou o nosso modelo linear usando a variável original, né? Nesse caso aqui, né, a estratégia que a gente tem é simplesmente fazer uma transformação nos dados. E é justamente isso que a gente vai fazer, tá? Então aqui, aplicando, por exemplo, uma transformação log, né?
a gente vê, eu vou refazer todo aquele passo a passo para vocês, né? Inclusive desde o ajuste do modelo e tudo e tal. Então a gente vai ver aqui, ó, o gráfico, né, de tendência. Agora eu estou na escala log aqui, tá, pessoal? Observem, estou na escala log aqui, né? E a tendência continua sendo uma tendência negativa, né? À medida que eu aumento o valor da log dose, né, eu reduzo no log peso, tá? Continuo tendo uma relação negativa aqui, né? Eu ainda tenho uma tendência aqui dessa variabilidade, né, da dispersão dos dados, elas estarem diminuindo aqui, ó, né? Tem uma tendência aqui, né, da dispersão vir diminuindo, tá? E aqui eu tenho o meu modelo ajustado na escala do Y transformado, no caso na escala log, tá? Tá aqui os valores, né, das estimativas de alfa chapéu e beta chapéu, tá? E no modelo original, o que eu faço? Né? Simplesmente plugo eles aqui, ó, tá? Então, a gente tem aquela equação lá atrás que ficou, né? Isso aqui, eu estou utilizando esse cara da estimativa da variância. Basta você pegar lá o quadrado médio dos resíduos, lá da tabela da 9, né? Basta plugar ele bem aqui, é a estimativa da variabilidade. Tá? Então, observe que ela é pequena aqui, né? Não vai ser a tendência que seja um valor pequeno, justamente para igualar aquelas expressões lá, tanto na mediana quanto na expressão, tá? Da média de interesse, tá? Bom, tem meu modelo ajustado, tenho que validar as suposições dele. Então, a primeira opção que a gente tem aqui, né, é fazer o gráfico de probabilidade. Então, a gente observa aqui, pessoal, né, que aqueles pontos que estavam destoando tanto aqui no final, né, deu uma melhorada, né, eu tenho ainda uma dispersão aqui desses caras nas caudas, né, aqui também, né, tanto na parte superior, inferior quanto na superior, né, mas assim, se você for comparar com o gráfico na escala original, né, deu uma melhorada, né. A gente garante normalidade também aqui, né? Assim como na escala original a gente garantiu, só com uma significância, né, maior, né? Lá eu estava com 0,50, aqui eu estou com 0,88, né? 33, então isso já é bom, tá? A gente avaliou também a questão do gráfico, né, da análise residual dos resíduos padronizados com os valores ajustados, né? A gente observa que ainda tem um pouquinho, olha, né, do crescimento aqui à medida que vai aumentando, né, os valores ajustados. A dispersão ela tende ainda em aumentando, né? Tem uma leve, ou talvez uma leve melhora, tá? Por que eu falo uma leve melhora? Porque quando a gente faz o teste para avaliar uma cidade, né, a gente já conseguiu garantir. Só que se você for comparar, né, essa probabilidade aqui com o nível de significância, ficou um pouquinho acima, né? Ficou um pouquinho acima ali, talvez, né, não seja tão significativo, né, a homocidade dentro desse modelo. Mas passou, né? Mas passou. Está garantido, se você tiver um teste nesse sentido, você consegue trabalhar tranquilamente, sem problema algum, né? O seu modelo e fazer suas previsões, tá? O problema, pessoal, é que você podia estar pensando o seguinte, né? Poxa, mas eu não gostei desse resultado. Será que não tem uma transformação que possa melhorar um pouco mais a minha vida e dar um resultado melhor? Tem, né? E eu não vou falar de todas aquelas que nós vimos lá, mas eu vou mostrar agora uma transformação um pouquinho mais genérica, né? Um pouquinho mais que você não precisa ficar preocupado, né, em qual vai ser, tá? Essa transformação é a transformação Box-Cox, tá? A estratégia toda aqui é tentar contornar o problema dessa escolha, né, de qual transformação seria mais adequada. E a expressão que a gente utiliza aqui na transformação é essa daqui, tá? Então, meu y transformado aqui, esse meu y estrela, né, ele vai ser y elevado a esse lambda aqui, e esse lambda vai ser estimado com os dados que você tem, ou seja, com os dados originais, né? Tanto no caso do exemplo, o peso da planta com, né, o, é, o log das doses, tá? Então, essa que é a estratégia, essa que é a ideia que nós temos aqui, tá? Então, só alguns casos particulares, né? Na verdade, um caso particular aqui, né? Se o lambda for igual a zero, a gente volta para a escala log, né? Que é o log neperiano aqui, né? E uma vez obtido esse lambda aqui, a partir dos dados, basta pegar a variável resposta, elevar o valor desse lambda, pronto, e refaz todo o cálculo, né? Todo o ajuste do modelo em função desse y transformado, essa nova transformação. É simples, pessoal, não tem muito mistério não, tá?
Então, por exemplo, como é que a gente vai encontrar para esse conjunto de dados, né? A gente volta para os exemplos dos dados de girassóis, né? Por exemplo, quando a gente faz a transformação, a gente obtém o valor de lambda através de uma verossimilhança que a gente chama de verossimilhança perfilada, né? Em que o valor de lambda aqui, né, é o valor que vai maximizar, né, essa função de verossimilhança. Tá bom? Então, o valor está mais ou menos aqui, né, entre menos 2 e 2. Quando a gente vai catar ele lá do nosso código, né, ele é esse valor aqui de menos 1, né, 0,3535. Tá? Esse é o valor de lambda, é justamente esse o valor que você vai utilizar para elevar lá na sua potência. Tá? Então, o nosso y transformado aqui, né, o que eu vou refazer todo o ajuste do modelo, né, ele já vai ser feito dessa forma. Então, é y elevado a menos 1,3535. Tá bom? Feito isso, pessoal, transforma os teus dados, reajusta tudo de novo. Então, eu reajustei o modelo aqui, né? Agora você observa um comportamento diferente porque você está numa transformação diferente, né? Aqui já está apresentando um comportamento crescente, mas talvez nem faça sentido, né, com a interpretação original, mas é interessante fazer para você ver o que está acontecendo. Tá? Eu já estou com um comportamento positivo aqui, né? Então, à medida que eu aumento a log dose, eu estou aumentando, né, a transformação do peso. Aí tem que ver se faz sentido isso de uma dentro da aplicação que está sendo colocado, tá? Mas o modelo linear ajustado desse daqui, né? Lembra que a gente pode fazer a volta, tá? A gente pode fazer a volta, como a gente viu lá atrás, tá? Essa linha azul aqui, essa minha equação, né, estimada. E aí a gente precisa validar esse modelo, né? Primeiramente para saber se as suposições que foram feitas nele, né, são garantidas, tá? Então todos aqueles passos de teste de normalidade, gráfico de probabilidade, gráfico de resíduos e o teste de homocidasticidade, a gente vai fazer aqui também, tá? Então, ó, a gente consegue, né, ter um comportamento dos valores bem próximos, né? Também ficou bem comportadinho, bem parecido com o gráfico na transformação log, né? O teste de Shapiro mostrou, né, que a posição de normalidade está garantida, não há problemas com a questão de normalidade. Talvez também nesse exemplo, nesses dados, não houve problema de normalidade para nenhuma das transformações que foram aplicadas aqui, tá? Mas aqui, olha só o que acontece, né? Olha a dispersão dos pontos, né? Muito mais aleatória, né? A gente não vê tanto assim uma tendência, né, direta como a gente via nos outros gráficos. E quando a gente faz o teste de homocidasticidade, olha só, pessoal, 0,2932, ele é muito mais significativo que na escala log, tá? Então nesse aqui ele está muito mais acima de 5% do que o que foi feito na escala log, tá? Então aqui você já tem uma garantia, né? Você já tem uma situação bem legal, né? Com a transformação Box-Cox, ela já te deu um resultado mais bacana de organizar. Bom, então aqui no R, né, eu já preparei os códigos para vocês, tá? Posso botar na descrição do vídeo também, tá? A gente tem aqui, né, eu sempre limpo antes o R antes da gente poder fazer, dou uma limpada na tela, né? Ou você pode usar aqui a vassourinha, né? Essa vassourinha que tem bem aqui, dá um clique nela e pedir para remover tudo que tem no ambiente do R. Muitas das vezes fica algumas coisas salvas de outras sessões, tá? Esses são alguns pacotes que a gente vai utilizar aqui. Por exemplo, a parte gráfica eu fiz tudo usando o ggplot, tá? Não é um requisito, você pode usar os gráficos próprios da parte base do R, mas eu gosto do ggplot. Você observa que eles são bem bonitinhos. Vou até apagar aqui, né, para a gente poder refazê-los, tá? A manipulação de dados pelo Tidyverse, né, o LM-teste para o teste de homocidacidade e a transformação Box-Cox, tá? Que a gente vai precisar também. Então, eu preciso carregar eles, dou aqui um Ctrl Enter, né? Vou carregar os meus dados aqui. Então, eu tenho aqui os nossos dados originais, ó, se a gente for pegar aqui, tá, uma visualização desses dados, está aqui, né, tem os valores do peso e o valor da log dose, né, então observe que eu tenho aqui, né, como se fossem grupos de dose, né, à medida que vai passando a cada 4 aqui, né, são as doses, elas tendem a aumentar ou diminuir, né, está numa escala que eu não saberia falar, tá bom?
Feito isso, pessoal, ó, é ajuste de modelo. Então, por exemplo, esse LM ele vai ajustar o modelo linear para você, tá aqui, tá? Tá aqui meu fit, que é o meu ajuste linear para você obter o valor do intercepto e o valor do parâmetro de inclinação, tá? Estou guardando os resíduos padronizados aqui, tá? Nessa coluna resid pad aqui e os valores ajustados, né? Usando essa equação aqui nessa coluna aqui, fitted vols, tá? Deixa eu apagar isso aqui, que eu vou fazer isso aqui depois. Deixa eu guardar esses caras, tá? E aqui eu consigo fazer os gráficos. Então, por exemplo, ó, o gráfico de dispersão, já com ajuste da curva. Isso aqui o ggplot ele é bem legal, porque eu já consigo usar essa função aqui dentro da função ggplot, né? Que é a statsmooth, que eu uso o método LM, ele já plota bonitinho a curva para mim, já com intervalo de confiança, que foi o que a gente viu, né? Na outra aula, tá? O gráfico de normalidade, então a gente tem o teste de Shapiro aqui, né? Basta pedir agora aqui o teste de Shapiro. Está aqui, a normalidade ela foi garantida, e quando a gente faz o gráfico de probabilidades, está aqui, tá? Aquele gráfico. A gente está reproduzindo o que nós fizemos aqui. Então, é basicamente isso, né? Vou fazer o teste de homocidasticidade, então está aqui, tá? Foi rejeitado, tá? Está menor que 5%, né? E aqui eu tenho o gráfico, né? Dos resíduos, ó, né? Que a gente comentou lá, tá? Professor, e aí como funciona a transformação? Eu estou usando essa função mutate, né? Que é justamente para criar uma nova variável, que no caso é a log lá dentro, né? Do meu conjunto de dados. Então eu estou usando esse operador pipe aqui, né? Para poder colocar lá dentro do meu conjunto de dados, né? Observem que lá eu só tinha duas colunas, né? No meu conjunto de dados, agora eu vou passar a ser três, né? Então eu transformei aqui de dados log, ó. Só vou chamar aqui no console para você ver, né? Dados log. Agora eu tenho, né? Já está colocando. Opa, perdão. Aqui é o dados log, ó, tá? Então no final aqui ele está colocando aqui a variável, tá? Transformada, tá bom? E aí faz tudo de novo, pessoal. Valores, equação ajustada, valor de resíduos, valores ajustados e os gráficos, ó. Então aquele gráfico de dispersão, tá? Teste de homocidasticidade também. Então tá aqui, é um novo teste isso aqui, né? Já garantiu a homocidasticidade, mas bem pouco, ok? E, né? Perdão. Isso, aquela homocidasticidade aqui eu acabei trocando aqui, mas é o teste de Shapiro aqui, tá? Pronto, também garantiu. E o gráfico dos resíduos, tá? Vou estar trocado a ordem aqui, né? Na verdade, esse cara, ele é aqui, né? E o homocidasticidade é aqui, tá? Quando você estiver ajeitando no seu código aí, você dá uma ajeitadinha. Tá bom? Pronto. Vimos que é garantida a suposição de homocidasticidade, mas mesmo assim ela é bem fraca, né? Então, a gente faz o uso da função box-cox, né? É a mesma coisa como se estivesse ajustando um modelo linear. E quando a gente roda ela aqui, pessoal, olha só o que acontece. Ele me dá aquele gráfico bonitinho lá, tá? Que é justamente o valor de, na verdade, quais são os possíveis valores de lambda que maximizam, né? Qual é o valor de lambda que é o mais verossímil para utilizar na transformação, tá? E aí, basicamente, a gente obtém, ó, esse valor de lambda que a gente vai usar aqui, né? Eu vou pegar desse BC-fit aqui, que é o meu objeto, ó, né? Ele tem duas saídas aqui. Primeiro é o y, que é o valor da verossimilhança, né? E o x são os valores de lambda, tá? Então eu quero qual é o valor de lambda que maximiza, né, a minha verossimilhança, que me dá o ponto mais alto da verossimilhança. Então é isso que eu vou perguntar. Dentre os valores de x aqui, que são os valores de lambda, quais são, né, os valores de y tal que ele seja igual ao máximo, tá? Na minha função de verossimilhança, meus valores de verossimilhança, tá? Então ele já vai me retornar o meu lambda aqui, ó, tá? Tá aqui o meu lambda de, né, menos 1, 35, 35, 35, tá? Faço a transformação aqui de novo, tá? Só que agora não tenho mais o log de y, eu tenho um y transformado, né? Não sei chamar essa expressão, pode ser y box fox, do jeito que você quiser chamar, né? Basta você trocar aqui, né, elevado a lambda, pronto, e refazer tudo de novo, pessoal, tá? Bom, então o gráfico do modelo com a transformação box-cox está aqui, né, com o ajuste, né,
tá? Da variável transformação box está aqui, né? Comportamento crescente. E a gente vai validar os outros, né? Deixa eu só trocar aqui que tá trocado, tá? Então, tá aqui o teste de Shapiro, né? Normalidade, tá? Gráficos mais próximos da linha, né? E o teste de homocidade com gráfico de resíduos, tá? Então, teste de homocidade apontando uma significância. Tudo bem, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve lá, né? Comenta lá o que você achou que ficou legal e o que não ficou também, né? Dá uma curtida aí para nos ajudar, tá bom? Até a próxima. Grande abraço.